o professor José Soares, da Universidade Federal do Ceará. Nós temos a doutora Ana Estela Fernandes, que é secretária adjunta da Secretaria de Saúde do município, e vamos aguardar durante o processo também a chegada do doutor Carlos Roberto Martins Rodrigues, sobrinho, doutor Cabeto. Eu já passo aos colegas jornalistas as perguntas. Nós temos um chat e vocês poderão fazer essas perguntas por meio deles. À medida em que a gente for concluir as apresentações, nós iremos, então, passar para as perguntas de vocês. E pediria, de forma muito gentil, que pudéssemos manter os microfones fechados. O doutor Cabeto já está com a gente também, e à medida em que forem ter uma intervenção aí, que vocês possam abrir. Eu vou, então, passar para o doutor Antônio Lima Neto, nosso já conhecidíssimo Tanta, para a sua apresentação. Tanta, é com você aí. Só um minuto. Só trocar aqui a máscara. Olá, bom dia a todos. Prazer estar aqui, falar com vocês e também depois tirar as dúvidas. Eu acho que é muito importante nesse momento que a gente depois faça um mini debate. E queria só complementar o Moacir, comentando algumas questões relacionadas a esse momento, né? Nesse momento, a gente vai apresentar aqui o cenário de Fortaleza, vai sobretudo, sinalizar a mudança de patamar da transmissão ocorrida nas últimas 2, 3 semanas, com um aumento bastante relevante, sobretudo identificado nas fatalidades, nos desfechos fatais, e que, de alguma maneira, dialoga com o padrão espacial, que é a propagação da doença para as mais diversas áreas da cidade, notadamente para áreas até então poupadas da Regional 5 e 6, além de todos os grandes aglomerados, né, da Regional 2 e da Regional 1, onde a gente tem tido uma grande transmissão com eventos fatais e com desfechos desfavoráveis, né? Essa apresentação, ela tem dois momentos. Um momento que é um momento mais epidemiológico mesmo, e um momento mais relacionado à distribuição espacial dos casos. Em seguida, o professor Soares vai falar um pouco sobre a questão do modelo, que tenta estimar tanto casos quanto fatalidades que poderiam ocorrer na cidade de Fortaleza e no estado do Ceará, caso a gente não tivesse as medidas adicionais de restrição, de fluxo e de isolamento que foram publicadas e que passam a valer a partir de amanhã. Então, eu vou tentar ser bem breve, e mais uma vez eu quero registrar que as perguntas depois serão muito importantes e a gente poderá tirar a maior parte das dúvidas, tá? Pode passar, por favor? Bom, o cenário de casos de Fortaleza, às vezes você olha, isso é um cenário que a gente tentou atualizar agora, um pouquinho antes. Ele é um cenário aqui em laranja, que você vê como é mais ou menos o comportamento dos casos, né? E em azul, a gente tenta projetar os exames que ainda estão em análise. Porque às vezes você olha a curva, essa curva tracejada laranja, ela parece que está estabilizando. Mas quando você projeta aplicando uma positividade que hoje está mais ou menos em torno de 72%, 75% dos exames que estão no LACEN, você vê que a gente ainda parece estar num momento que às vezes até tende um pouco mais à exponencialidade, ao padrão mais exponencial do que propriamente linear, que é aquele padrão tradicional de degraus. Isso são os casos. Pode passar, por favor? Bom, esse histograma, a gente chama de histograma, isso é a famosa curva. Isso é a curva, né? A curva que as pessoas falam, vamos achatar a curva, como achatar a curva? Esse histograma de Fortaleza, ele tem uma característica muito interessante. A primeira delas é que ele tem como se fossem duas ondas epidêmicas. Uma primeira onda, que ela se estende até mais ou menos 31 de março, 1º de abril, onde parece arrefecer, parece que vai diminuir, e depois tem essa grande expansão, que é essa segunda onda, que um pouco coincide com a dispersão espacial do vírus para as áreas mais vulneráveis, para as áreas mais adensadas da cidade. Aí você vê aqui à direita, em azul claro, você vê os exames que ainda estão em análise.
Então, se você aplicar um padrão, como eu mencionei, que está em torno de 70%, que é bem elevado, né? Um padrão de positividade alto que a gente tem hoje em Fortaleza, você ainda a curva parece estar em ascensão. Cabe aqui destacar que existem limitações. São limitações de testagem. A nossa curva, o professor Soares vai falar um pouco depois, a nossa curva de casos, ela se parece muito com a de casos graves e de óbitos, porque a testagem, sobretudo de exame molecular, de PCR, né, aquele exame que é a coleta do suave no nariz, na boca, ele está muito vinculado ainda, sobretudo no sistema público, ainda aos casos mais severos, no momento que a gente tende à exaustão da rede pública e privada, no caso. Pode passar. Talvez vocês não estejam vendo bem, mas essa apresentação ela vai ser enviada para vocês logo que acabar, assim como o relatório. Então, vocês vão ver um pouco melhor. Isso daí é um padrão de confirmação de casos por bairro de Fortaleza. Você vê que a confirmação ainda é muito maior nos lugares onde a epidemia começou, onde a testagem ainda era mais ampla, mais acessível, sobretudo na área do Meireles, ali, Aldeota, que começou com os casos importados, tendendo ali para o Cocó, também puxando um pouco para a área do Mucuripe, mas hoje a gente já tem uma confirmação bem mais significativa nas áreas mais vulneráveis, já tem mais de quase 150 casos no Vicente Pinzon, e sobretudo na parte da Regional 1, pegando Cristo Redentor, Barra do Ceará, e também em direção sul, direção a parte da Regional 5 e a parte da Regional 6, que são áreas que hoje são extremamente importantes para nós, porque são grandes aglomerados, sobretudo quando você imagina a Regional 6, Grande Messejana, Grande Jamburuçu, que estavam até então poupadas, tinham poucos casos, e sobretudo quando você imagina a descida que a epidemia está fazendo ali, margeando um pouco Caucaia, Maracanaú, descendo pela Regional 1, passando pela 3 e chegando aos grandes aglomerados populacionais da Regional 5, em especial o Grande Bom Jardim, e ali descendo até o Zé Valdo e Planalto Artoceno e Mudubim. São áreas muito povoadas e que estavam sendo poupadas, mas que agora também já apresentam grande dispersão para aquela área, o que nos preocupa, sobretudo quando você deve pensar em exaustão de rede de saúde, porque quando você tem uma transmissão sustentada na cidade praticamente inteira, a pressão sobre o sistema aumenta de maneira muito exponencial, então você não consegue expandir, mesmo com a nossa expansão absurda que nós conseguimos fazer, de leito de UTI, de leito de enfermaria Covid, mesmo assim ela não acompanha essa avassaladora transmissão que é muito mais facilitada em grupamentos vulneráveis, né, grupamentos onde você tem adensamentos mais importantes, que o isolamento é mais complexo. Por isso, a necessidade da gente ser um pouco mais restritivo, um pouco não, mais restritivo, para que a gente possa, de alguma maneira, ainda intervir num momento como esse, em que existe realmente circulação intensa por praticamente todo o território da cidade. Pode passar, por favor. Esse mapa é um mapa de densidade de kernel. Esse é um mapa que você vê que ele se concentra, mais ou menos, ele mancha, né? Esse é um mapa de calor. Você vê que as áreas centrais da cidade, mais aquele grande epicentro, ele ainda reflete o início da epidemia, né? Que é o epicentro que pega toda a área que pega toda a área, né, do Meireles, Aldeota, puxando aqui, e aí já se destaca ali o Vicente Pinzon, na transição para o Cais do Porto, comunidade Serve Luz, um pouco aqui Cocó, descendo ali para a grande comunidade do Lagamar, que pega São João do Tauape, Alto da Balança, e a Regional 1 já aparece com bastante força, além da abertura de um aglomerado aqui na 6, de média concentração ali na transição do Jamburuçu com o Conjunto Palmeiras. Pode passar. Quando você divide por época, aí você consegue ver realmente a transição da doença, né? Eu não sei bem se a imagem está perfeita para vocês, mas o que você vê no mapa 1 até o dia 27, 28 de março, é uma concentração enorme nas áreas que eu mencionei, de alto e muito alto e BH, e mais Guararapes e Fátima. Depois já a transição para a regional, sobretudo para a Regional 1, aqui a oeste, e um pouco por contiguidade para a área do Vicente Pinzon, e abrindo esse flanco aqui mais abaixo, a partir do Dionísio Torres, para o Tauape. No mapa 3, a partir do dia 10 de abril, você vê uma grande explosão para a Regional 1 e uma consolidação de um cluster importante no Grande Vicente Pinzon, e já vários pontos que você pode identificar em todas as regionais da cidade. E no último mapa, até o dia 30 de abril, você vê a abertura desse grande cluster aí, no grande aglomerado, conglomerado de casos, na área do Jamburuçu, Palmeiras, e na área da Grande Messejana, que é uma preocupação central, juntamente com a área da Regional 5. Pode passar, por favor.
Isso é uma série temporal de óbitos, que já é um pouco diferente da de casa, ela já se apresenta meio em saltos. O professor Soares vai falar um pouco sobre isso, da tendência que você tem de um padrão mais exponencial, das fatalidades, principalmente, ainda mais que dos óbitos, porque as fatalidades a gente tende a ter uma subnotificação menor. A vigilância de óbito do estado do Ceará e do município, ela tem uma tradição muito grande, né? Nós temos o SVO, vocês vão até ver em seguida, eu vou comentar um importante trabalho que vem sendo desenvolvido na vigilância do óbito, tanto com a criação do Comitê Estadual de Investigação de Óbitos por Covid, quanto com a própria atuação do Serviço de Verificação de Óbitos, que é o SVO. Pode passar, por favor? Isso é a nossa curva de óbitos, né? Aí você vê que realmente a gente tem uma mudança de padrão impressionante, né? Nas últimas 2 semanas, últimos 10 dias. Você vê um dia como o dia 3 de maio, nós tivemos já 48 óbitos confirmados, ainda temos 16 em investigação. Você vê logo o dia de 4 de maio, com 40 óbitos e mais 24 em investigação, tendendo a um padrão aí de 50, 60 óbitos confirmados, excetuando-se os óbitos que eventualmente possam ser subnotificados, que são os óbitos de síndrome respiratória aguda grave, que não foi possível a coleta. Então, essa é a curva oficial de óbitos, né? Aqui só dos casos de Fortaleza, que nós estamos falando só de Fortaleza, tendendo a um aumento bem importante da média diária de óbitos, que se expressa, pode passar? Se expressa quando a gente divide por semana. Pode passar, Letícia? Se você analisar as 2 primeiras semanas da epidemia, você observa, ou se você analisar a epidemia como um todo, a média diária de óbitos que nós temos hoje em Fortaleza, de óbito confirmado, são 16 óbitos por dia. Essa é a média de toda a epidemia, desde o início, desde o primeiro óbito confirmado. Pode passar, Letícia? Quando você analisa só as 2 primeiras semanas, a 13ª e a 14ª, a média era só de 3 óbitos diários nessas 2 primeiras semanas. Pode passar? Logo em seguida, 15ª e 16ª semana, você triplicou já a média diária. Já foi para 10 óbitos por dia na 15ª e 16ª. Pode passar? Quando você chega agora, na 17ª, 18ª e início da 19ª, você já tem 30 óbitos por dia, em média. Né? Então, é como se... E parece, né, sobretudo quando você analisa os últimos dias, parece que a tendência ainda infelizmente, de um aumento de fatalidades importantíssimo nesse momento. Pode passar, por favor. Aqui é um tema importante que eu acho interessante que a gente debata junto à imprensa, que é a questão de quantos óbitos estão ocorrendo que têm sido notificados pelo Serviço de Verificação de Óbito, que são óbitos que ocorrem em Fortaleza, uma parte em domicílio, uma parte quando o paciente está ainda em trânsito para a unidade de saúde, né, e que tem sido notificado pelo Serviço de Verificação de Óbito a partir da exame ou de necrópsia ou de coleta de suave, dependendo do procedimento adotado, mas quando houve realmente a notificação pelo SVO. Então, nós temos 80 mortes, nós temos aí um pico, por exemplo, no dia 2, que isso revela várias coisas, isso está acontecendo em várias cidades, e aconteceu em várias cidades do mundo inteiro, tem sido documentado aqui no Nordeste brasileiro e em outras cidades, que é o fato dos óbitos poderem ocorrer em nível domiciliar. Pode passar, por favor. Aí um tema que é relevante, mas que a gente talvez tente divulgar um pouco mais. Realmente, Fortaleza está apresentando um maior número de mortes em praticamente todas as faixas. Até na faixa de 80 anos e mais, é muito parecido o número de mortes, quando você tem 3 vezes mais mulheres na faixa de 80 anos e mais, e mesmo assim você tem praticamente o mesmo número de mortes, ou seja, os homens, eles têm tido casos mais severos no sexo masculino e que levam ao desfecho fatal em praticamente todas as faixas etárias. Pode passar, por favor. Aí é o mapa de óbitos, esse mapa foi atualizado ontem. A gente tem um cenário de realmente grande preocupação em várias áreas da cidade de maneira simultânea. Agora mesmo, uma das coisas que eu não mencionei é que a transmissão, embora tenha se reduzido, ela parece ter voltado a produzir muitos casos na área inicial. Então, isso se revela, inclusive, na exaustão da rede assistencial privada, ali no Meireles e na Aldeota, em algumas áreas, você já vê maior produção de casos de novo, em outras áreas também centrais, que pega aquela área do bairro de Fátima, se estende para Parquelândia, chega até o Porangabuçu, mas o mais importante hoje que a gente vê em termos de desfecho fatal realmente são as 2 áreas litorâneas adensadas de muito baixo IDH, tanto da parte direita
da parte leste, que pega Vicente Pinzon, Cais do Porto e um pouco do Papicu, como da parte oeste, que pega Cristo Redentor, Barra do Ceará, Vila Velha e praticamente toda a Regional 1, em especial Carlito Pamplona, a área toda do Monte Castelo e do Floresta. Pode passar, por favor? Esse é o mapa de óbitos, né? Você vê que ele é bem diferente, a densidade de óbitos é bem diferente da densidade de casos. Você vê que o único aglomerado importante de mortes que resta hoje, quando você faz o acumulado, ainda é ali na área da Aldeota, mais a parte leste da Aldeota, pegando a comunidade das Quadras. Ali no Meireles ainda tem produção de casos e de morte, mas você vê grandes aglomerados mesmo, no Grande Vicente Pinzon, Cais do Porto, praticamente toda a Regional 1, uma abertura no Zé Walter e ali no Parque São José da Regional 5 e também nos bairros limítrofes ali com Calcaia. Pode passar, por favor? Quando você divide, você vê ainda mais isso, né? Isso aí são os mapas de óbitos em 2 momentos distintos, um até o dia 25 de abril e outro a partir do dia 25 de abril. Você vê que a epidemia, ela tinha realmente, no início, um perfil de mortalidade mais centralizado, mas que depois realmente se dirigiu muito para essas áreas que eu mencionei anteriormente. Pode passar, por favor? A gente tem falado muito da importância da desigualdade, né? Eu acho que São Paulo, Recife, Manaus, Belém, São Luís e Fortaleza têm apresentado um padrão realmente de muita preocupação e realmente relacionado à desigualdade da epidemia. A epidemia ela tem uma produção de casos muito importante. Os 6 bairros que têm mais casos, a grande maioria tem alto e muito alto IDH, mas, infelizmente, os desfechos fatais se concentram muito nos bairros de muito baixo e baixo DH, quase 90% dos óbitos, até o momento, eles ocorreram nesses bairros. Pode passar, por favor? No setor público, então, quase 95%, são de bairros de baixo e muito baixo DH. Pode passar, por favor? Óbitos ocorridos em unidades públicas. Mas o que nos surpreende muito é o fato de que, mesmo os óbitos ocorridos em unidades privadas, que a gente esperaria que teria uma tendência a serem de pacientes moradores de bairros mais abastados, de bairros de alto, pelo menos, muito alto IDH, não. Quase 75% também são os que faleceram em unidades privadas. Isso fala muito de como as epidemias são capazes de revelar nossas desigualdades e, por isso, nossa preocupação imensa de expandir, porque quando você fala da epidemia hoje, ela tem uma pressão ainda maior, porque os bairros que são mais SUS dependentes, que têm mais pacientes que dependem da rede pública, estão sendo mais afetados. Pode passar, por favor? E os óbitos ocorridos no SVO também, a grande maioria são de pacientes mais vulneráveis, né? E que a gente tem feito um esforço descomunal para tentar facilitar esse acesso mais rapidamente ao serviço. Pode passar? Acho que... eu queria agora agradecer a atenção de todos. Vou passar para o professor José Soares de Andrade Júnior. O Soares é professor do Departamento de Física da UFC, cientista-chefe de análise de dados do programa da FUNCAP em parceria com o governo do Estado. Ele próprio pode se apresentar e falar um pouco do que ele vai nos dizer agora, porque, enfim, isso aqui é uma conversa que baseia um pouco a necessidade de a gente ter restrições mais severas, entendendo as dificuldades pessoais, sociais, econômicas, mas isso daqui é um pouco uma justificativa técnica, uma justificativa relacionada às evidências científicas da necessidade da gente aumentar as nossas medidas de distanciamento. Soares, por favor. Obrigado. Obrigado. Moacir, fica à vontade. Pronto, posso começar? Moacir, eu vou partilhar minha tela aqui com vocês, tá certo? Ok. Antes de dar o bom dia a todos. A gente pode apresentar aqui, se quiser, tá? Pode? A gente pode apresentar aqui para não fechar a sua tela, tá? Tá certo. Então, vamos lá. É porque tem umas animações e uns filmes, hein? Eu acho que você está usando um Mac, não? Não, então deixa você passar, então, melhor. Melhor. Obrigado.
Vocês estão vendo a tela, não? Sim. Pronto. Boa tarde a todos. Queria agradecer pela oportunidade. São tempos difíceis, né? O Tanta mostrou para vocês aí as características dessa epidemia. São muitas facetas, muitas particularidades. E no nosso lado aqui, tentar representar isso matematicamente também se torna uma tarefa bastante difícil, mas nós temos algumas projeções que eu gostaria de mostrar para vocês, e a apresentação anterior realmente já mostra as dificuldades no tratamento dos dados e na realização e no desenvolvimento de modelos. O Tanta já me apresentou, não preciso mais falar sobre esse slide, eu vou indo em frente. Eu só queria falar do tipo de modelo que a gente está utilizando nesse trabalho. Eu costumo dividir os tipos de modelos matemáticos em dois, né, para esse tipo, uma generalização e uma simplificação. Mas acho que facilita a compreensão de todo mundo. Então, existem dois tipos de modelos, principalmente. Os modelos estatísticos, que são aqueles modelos que não necessariamente levam em conta as particularidades da epidemia, e existem os modelos fenomenológicos, que levam em conta os mecanismos básicos e essenciais de contaminação, de hospitalização de todas as populações que você puder entender. Esses modelos fenomenológicos, eles têm uma vantagem sobre os outros modelos, que, dado que você consegue estimar as taxas de transmissão e coisas do gênero, é possível também que medidas de controle sejam sistematicamente adotadas pelas autoridades com base explícita naquela parametrização. Então, é isso que é importante falar, né? Por isso que a gente utiliza. Obviamente que os modelos estatísticos são também muito interessantes, no sentido de que as previsões que esse tipo de modelo faz podem ser até melhores que as nossas previsões. Mas o problema é que ele trabalha como uma forma de uma caixa preta, como nós costumamos falar. As previsões são boas, mas as intervenções que nós, ou que os epidemiologistas e os infectologistas podem fazer do ponto de vista prático, são mais difíceis de serem compreendidas. Bom, o tipo de modelo que a gente vai falar aqui, ele utiliza categorias de populações, né? Essas categorias de populações, eu vou mostrar para vocês exatamente o modelo que a gente está fazendo. Quando você categoriza as populações da forma como a gente vai fazer, é possível verificar quais são os mecanismos de contágio que levam uma pessoa suscetível, uma pessoa não infectada, a se transformar numa pessoa exposta, numa pessoa eventualmente hospitalizada e, no pior e no caso mais infeliz, que nos leva a poder quantificar as letalidades. Obviamente que você pode complicar muito esse modelo, eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês, aonde isso é possível ser feito, para levar em conta dados demográficos, georreferenciamento e também características específicas da população, que são, por exemplo, a idade, as comorbidades, a mobilidade urbana e, mais recentemente, a gente tem visto uma revelação muito triste, que é exatamente a dependência da letalidade no IDH das populações do estado do Ceará, e em particular de Fortaleza. Bom, a minha percepção, eu não sou médico, não sou epidemiologista, mas o que eu pude ler nos últimos 2 meses sobre essa epidemia, por que ela é difícil de modelar, por que ela é difícil de ser representada matematicamente, por 4 aspectos fundamentais. O primeiro e o mais importante que eu considero é o aspecto da existência de indivíduos que são assintomáticos ou oligossintomáticos, aqueles indivíduos que não exibem sintomas ou exibem sintomas muito leves. Esses indivíduos que foram, obviamente, contaminados, existe uma taxa, eles exibem uma taxa de contágio reduzida, e na China foi observado que essa taxa de contágio é da ordem de 50% da taxa de contágio das pessoas que contraíram a doença e viram sintomas muito fortes. Mas o problema é que, apesar deles contaminarem menos, eles representam um número muito maior da população, da ordem de 80% dos casos da infecção, e no Brasil isso está se manifestando mais ou menos dessa forma. Então, a gente tem aí uma contaminação que eu chamaria de invisível e silenciosa. São as características mais importantes do nosso grande inimigo de hoje. Bom, outras 3 características, aspectos ou nuances, como vocês quiserem, dessa epidemia, é a alta eficiência de contágio
do patógeno, isso já se sabe, vários estudos experimentais feitos sobre isso. Ele tem um alto tempo de incubação, podendo ser de 2 a 14 dias, a alta mobilidade dos tempos modernos, e aí diz respeito às populações, à nossa vida agitada dos tempos modernos. Quando você combina esses 4 fatores, isso nos leva a uma epidemia sem precedentes. Bom, esse é o tipo de modelo que nós estamos utilizando, como eu falei para vocês, é um modelo de dinâmica populacional. A nossa versão do modelo SIR é uma versão um pouquinho mais amplificada, exatamente por conta das complicações, das complexidades inerentes dessa epidemia. Então, nós temos aí, por exemplo, são 6 populações que nós conseguimos elencar, que são o S maiúsculo, são os suscetíveis, o E são os expostos, os expostos são aquelas pessoas que contraíram o vírus, mas ainda não estão contaminando. Esse período de incubação leva de 2 a 4 dias, e esses expostos eventualmente irão evoluir para os indivíduos que são documentados, que são aqueles registrados que a gente consegue medir, testar através de exames, que são positivos, e aqueles que são os invisíveis, que são os infectados, mas que não foram documentados. Por quê? Porque ou exibem sintomas leves ou praticamente não exibem sintomas. Eventualmente, os indivíduos documentados, por serem casos graves, e são esses casos que o governo do Estado e a cidade de Fortaleza estão testando em supremacia, esses indivíduos podem evoluir para as fatalidades, para as letalidades, para o óbito, ou podem se tornar curados, assim como os indivíduos não documentados. Então, a gente tem que tratar a evolução dinâmica dessas 6 populações de maneira acoplada através de índices de transmissividade. Isso tudo aqui é representado, isso é uma tecnicalidade, através de um sistema de equações diferenciais não lineares que eu estou colocando aqui nesse quadrado azul. Então, cada indivíduo que pertence a uma população, cada população, portanto, tem uma taxa de variação que depende das outras populações, no modelo que nós chamamos de modelo acoplado. Tudo isso vai evoluindo dinamicamente com taxas de contágio e tempos de incubação, tempos de transmissividade e assim por diante. Bom, essa é a primeira projeção que nós fizemos, e na época o número de casos letais ainda não era tão importante quanto é hoje, né? Infelizmente. A ideia aqui foi simplesmente utilizar os casos confirmados, relatados acumuladamente, a partir das datas dos primeiros sintomas dessas pessoas, e tentar fazer projeções usando essa abordagem fenomenológica. Então, a primeira projeção, eu vou colocar a setinha do meu computador, seguindo ela, foi feita com base no que nós chamamos de período pré-isolamento. Esse período é o período pré-isolamento, ou seja, o modelo é utilizado aqui, nós estimamos os parâmetros associados a esse modelo nessa faixa, que é mais ou menos na faixa do decreto 33.519 do governo do Estado, e a partir daí nós fizemos projeções para verificar se efetivamente essas medidas que foram tomadas ajudaram no achatamento da curva, e de fato a gente vê que quando a gente compara a projeção, que é essa linha tracejada, com o que aconteceu de 26 de março até aproximadamente 16 de abril, de fato foi um achatamento substancial. No início nós imaginávamos que esse achatamento era tão forte que gerou uma curva linear, mas com o passar do tempo, como o Tanta falou, essa curva evoluiu para uma curva exponencial exatamente pelo aparecimento de uma segunda heterogeneidade nesse modelo, que é exatamente a heterogeneidade dos bairros mais vulneráveis. A gente pode classificar isso como em termos de vulnerabilidade ou em termos georreferenciais, se a gente quiser. O modelo não enxerga isso, só vai enxergar isso quando as taxas de transmissividade forem maiores e as taxas de letalidade forem maiores. Eventualmente, nós fizemos projeções também aqui, transpusemos a projeção do modelo pré-isolamento para a projeção do modelo já nas condições de isolamento naquela época, e vimos que a curva começaria a ser exponencial também, ou seja, nós evoluímos de um comportamento exponencial no pré-isolamento para um comportamento também exponencial no pós-isolamento, né, que seria nas condições atuais. E, de fato, é o que nós estamos observando, não é mais um modelo linear, e isso aconteceu exatamente pela explosão dos casos, especialmente os casos letais, em outras regiões da cidade de Fortaleza e no interior do estado do Ceará.
Bom, isso aqui é tipicamente aquilo que o Tanta mostrou para vocês. Existe uma projeção de casos que ainda foram positivados, inclusive nos óbitos, que a gente não sabe ainda, e o modelo tem que navegar sobre essas incertezas. E é por isso que eu estou colocando aqui essas barras para mostrar o comprimento dela representa ainda o número de exames pendentes naquela data de referência. Bom, isso aqui foi simplesmente para mostrar que o primeiro decreto foi um decreto que teve eficácia, que surtiu efeito e que, portanto, achatou a curva, mas, infelizmente, mais medidas restritivas mais intensas de isolamento e distanciamento social são novamente importantes. Bom, diante disso, para a gente ter uma ideia do que é necessário fazer e por que é necessário fazer, nós partimos para fazer a estimativa dos nossos parâmetros do modelo em termos do número de óbitos confirmados e não mais em termos do número de casos confirmados, exatamente pela existência daquele grande número de casos assintomáticos e pela baixa testagem, apesar de ser um dos estados que está testando mais no Brasil, e a gente viu hoje isso, saiu inclusive, acho que na Folha de São Paulo, nós temos aí ainda uma baixa testagem, baixa no sentido que o modelo exigiria muito mais testes para que a gente pudesse fazer uma inferência estatística melhor usando os casos confirmados. Então, passamos para utilizar os óbitos. Os óbitos confirmados estão mostrados aqui. Nós fizemos nessa região aqui, do dia 23 de março até aproximadamente o dia 16 de abril, que é o resultado da inferência. A gente fez até o dia 16 de abril. Nós fizemos a estimativa de parâmetros, já com com esse novo cenário um pouco mais drástico, e fizemos projeções. Novamente, aqui nós utilizamos o período de pré-isolamento. Esse período é extremamente explosivo. Isso é simplesmente para mostrar que ainda o isolamento nas condições até o último decreto do governo do Estado ainda estava, de fato, achatando a curva. Mas o problema é que ele está achatando a curva, mas como o comportamento dela é exponencial, o nosso modelo prevê uma projeção de aproximadamente 5.000 casos ou mais até o dia 31 de maio, até o final desse mês. Então, a preocupação agora é uma preocupação nova, exatamente pela epidemia ter revelado essas características e essas heterogeneidades. Então, o lockdown se vê necessário, especialmente na cidade de Fortaleza, e é isso que está acontecendo agora. Fizemos a mesma projeção para Fortaleza, especificamente, e usando o mesmo período de inferência, e testamos o modelo para o resto do período de inferência até o dia 1º de maio, e a projeção que nós temos agora é que Fortaleza, até o dia 31 de maio, tem aproximadamente 4.000 casos de óbitos ou de casos fatais, letais, na nossa cidade. Obviamente, a caracterização e a imposição do lockdown se faz necessária em ambos os contextos, tanto no contexto municipal como no contexto estadual, e isso é o que nós estamos observando agora. Certo? Bom, essas são as projeções. Os próximos, eu queria falar um pouco sobre o que é possível fazer para entender melhor. O Tanta mostrou para vocês uma mudança de comportamento temporal do número de óbitos na cidade de Fortaleza, e claramente a gente vê que aquela primeira projeção de uma média de 16 óbitos, ela não consegue capturar a realidade do que está acontecendo, no sentido de que, claramente, aquela curva ela tem dois regimes distintos, um regime de baixa mortalidade, relativamente falando, e um regime de alta mortalidade. E por que isso acontece? Isso acontece porque existe agora uma explosão de casos nos bairros mais vulneráveis da cidade de Fortaleza. Isso também vai, espero que não, mas infelizmente essa é uma projeção que nós fazemos, se medidas restritivas não forem tomadas, deve acontecer também no que se refere à explosão da cidade de Fortaleza para o interior do estado. Essa mesma heterogeneidade ela tem que ser considerada. Então, nesse instante, é importante que nós tenhamos modelos mais complexos que levem em conta cada um desses compartimentos, seja por bairro, seja por IDH, e é isso que nós estamos trabalhando. Bom, exatamente por quê? Porque essa distribuição espacial heterogênea leva também a uma temporal distinta, altamente heterogênea, tanto de óbitos como de casos confirmados. Por que isso é importante? Porque, através daquelas demonstrações de resultados observacionais, a gente pode, de imediato, inferir que os bairros de Fortaleza eles se encontram em fases diferentes da epidemia. Então, modelar
matematicamente esses bairros em fases diferentes, é muito difícil, porque cada bairro tem uma taxa de transmissibilidade diferente e, obviamente, que depende da mobilidade urbana naquele setor, naquela região, e também taxa de letalidade diferente, como o Tanta acabou de mostrar para vocês. Bom, uma questão importante para incluir esses modelos, como eu falei, a mobilidade. Existem vários aplicativos, eu só estou mostrando um aqui para vocês. É um aplicativo gratuito que aparece na internet, da Grandata, é uma firma que usa aplicativos e consegue capturar dados georreferenciados das trajetórias das pessoas. Então, ele identifica a sua casa através de probabilidades estatísticas, isso é tudo feito de maneira anonimizada, e consegue entender e quantificar, de certa forma, o que a gente chama de mobilidade de referência, retrospectivamente, a um dia antes do começo da epidemia. Essa é a curva, aqui é o estado do Ceará, ela consegue projetar para cada um dos municípios, inclusive para Fortaleza, obviamente, que é um dos municípios que apresenta uma das menores mobilidades referenciais, e a gente vê que o estado do Ceará está indo muito próximo à curva de mobilidade do Brasil, mas ainda deixa muito a desejar no que se refere à atenuação do comportamento da evolução epidemiológica que nós esperaríamos. Bom, de fato, o Ceará tem, até o dia 1º de maio, a gente poderia observar uma diminuição da sua mobilidade com relação à taxa de referência do dia 3 de maio, da ordem de 32%, que não é suficiente, utilizando essas coordenadas aqui, para atenuar a curva e evitar aquela mortalidade de 5 mil casos. Bom, Fortaleza, até o dia 3 de maio, tinha uma mobilidade baixa, mas ainda também não é suficiente, da ordem de menos 51% com relação à data de referência. E aqui eu queria falar para vocês de uma outra possibilidade que a gente tem, que nós estamos tentando implementar em colaboração com o governo do Estado, que é exatamente o rastreamento dinâmico e a presença e a caracterização das zonas vermelhas. O que é isso? Eu coloquei esse diagrama esquemático aqui. Então, o que nós temos é o seguinte: o governo do Estado deve lançar esse aplicativo ainda essa semana, é a nossa expectativa. As pessoas vão, obviamente, se cadastrar nesse aplicativo e vão, dependendo da sua disponibilidade ou não, da sua conveniência ou não, autorizar que sejam rastreadas ao longo do tempo. Se a comunicação desse aplicativo acontecer da maneira que nós esperamos, vai ser possível rastrear aquelas pessoas que foram eventualmente infectadas. E, retrospectivamente, você pode determinar qual seria as trajetórias e os contatos entre duas pessoas, nomeadamente uma pessoa que foi infectada, que é esse indivíduo aqui em vermelho, e uma pessoa que ainda não teve contato, que não foi infectada com esse indivíduo em vermelho. Então, utilizando um modelo probabilístico, quando essa pessoa verde entra num raio de distância menor do que um determinado valor, um limiar que nós atribuímos, e isso é feito de maneira estatística, ela começa a estar em perigo. E dependendo do tempo tal, aqui eu estou representando o tempo tal que ela leva dentro desse raio, e de quantas vezes ela fica dentro desse raio, quantos contatos em distâncias diferentes ela teve, maior é o risco dela ter contraído a doença. Então, isso é possível de ser feito, e é o que a gente está mostrando aí. A cor da pessoa vai mudando de um amarelo claro para um amarelo escuro à medida que ela demora mais, ela tem mais contato com aquela pessoa durante aquele intervalo de tempo. Eventualmente, com esses aplicativos, essa pessoa poderá ser notificada que ela teve um contato perigoso. Isso se, novamente, for autorizado pelo usuário. Aqui nós temos uma simulação do que é possível ser feito. Tudo aqui foi feito de maneira imaginária, de maneira fictícia. Mas a gente tem aqui o que poderia acontecer se a gente tivesse esses contatos. Cada bolinha dessa, com um pontinho vermelho no fundo, representa um contato suspeito. E isso aqui é a camada de primeiros contatos de pessoas não infectadas com pessoas infectadas que nós alocamos aleatoriamente aqui no bairro, na cidade de Fortaleza e no estado do Ceará. Então, aqui nós teríamos os primeiros contatos dessas pessoas. Essas pessoas seriam eventualmente contactadas e se espalhariam ao longo do estado, como eu vou mostrar para vocês aqui no filme que nós fizemos. Infelizmente. Alô? Bom.
Moacir, você está me ouvindo? Estou sim. Deu um probleminha aqui no filme. Sempre acontece. O arquivo... Opa. Não, mas agora eu vou fazer ele aqui. Vou mostrar ele aqui dentro do... Fora, né? Não está conseguindo. Olha que coisa estranha, né? Bom, infelizmente a gente não tem o filme. Fico triste. Bom, o que eu gostaria de ter mostrado aqui para vocês, infelizmente não foi possível, é reproduzir. Acho que... Engraçado, né? Acho que eu sei o que é. Trazer para frente. Vamos ver. Agora. Não, também não. Bom, eu vou ficar devendo esse filme para vocês. O que vocês iam ver aqui era uma propagação desses primeiros contatos à medida que o tempo vai passando, e essa propagação vai se expandindo para as regiões mais vulneráveis da cidade de Fortaleza, se vocês puderem imaginar isso, e eventualmente elas se aprofundam no interior do estado, em várias municipalidades distintas. Bom, é isso aí que eu tinha para mostrar para vocês. Me perdoem pelo filme não ter conseguido ser reproduzido aqui, mas eu fico devendo para vocês, eu posso até divulgar isso depois. Essa é uma das iniciativas que nós estamos tentando efetivar junto com o governo do estado, e eu deixo aqui o meu agradecimento e a oportunidade de ter mostrado a vocês o que é que nós podemos fazer com um pouco de ciência no sentido do projeto, tá? Ajudar as autoridades no sentido do monitoramento e do controle dessa epidemia tão triste que nós estamos vivendo. Muito obrigado. Obrigado, professor Soares. Nós já temos algumas perguntas aqui no chat de colegas jornalistas, mas eu queria facultar aqui a palavra, doutora Ana Estela, doutor Cabeto, se quiserem complementar alguma coisa antes de passarmos às perguntas dos jornalistas. Bom dia. Bom dia. Tá. Vamos falar um pouquinho só do que é que a gente tem feito, né? A nível de expansão da assistência, da nossa capacidade instalada no município de Fortaleza, as ações do município. Eu vou falar um pouquinho rapidamente dos diversos níveis de atenção, né? Então, a atenção primária, a gente começou a ter uma atuação mais forte, mais incisiva, nas últimas semanas, especificamente na última semana, em que os 113 postos do município estão atendendo, fazendo ambulatório, monitoramento e acompanhamento dos casos, né, de menor complexidade dos pacientes suspeitos e confirmados com a Covid-19. Nós temos nos postos de saúde oxímetro de pulso, temos exames de laboratórios que podem ser usados, e principalmente o mais importante é o exame médico, é a clínica do paciente, né? E estamos dispondo de uma nota técnica, o governo do estado do Ceará, através da Escola de Saúde Pública, em conjunto com a atenção primária, elaborou uma nota técnica, né, que propõe um segmento e intervenção com algumas medicações para esses pacientes, alguns pacientes classificados com critérios clínicos, né, e que possa ser utilizado com o objetivo de que a gente possa reduzir o número de complicações e de casos graves que está chegando na nossa rede, né? Em que os casos que têm vindo a óbito, né, a média de internação são exatamente entre 5 e 6 dias do início dos sintomas, né? Então, dentro da atenção primária, também estamos trabalhando com busca ativa, os agentes comunitários de saúde, os agentes de combate a endemias, são em torno de 3.500 profissionais, com os devidos cuidados de segurança laboral, eles estão fazendo busca ativa nos territórios, identificando e orientando e sensibilizando a população, né, com relação à epidemiologia e como se encontra essa situação na cidade de Fortaleza. A nível das nossas UPAs, né, que tem sido a grande porta de entrada dos pacientes no município de Fortaleza, nós temos na cidade 12 UPAs, 6 de gestão estadual, 6 de gestão municipal. Nas UPAs municipais, nós estamos entregando hoje 170 novos leitos de observação, né?
A gente tinha nessas 6 UPAs 96 leitos, com mais 170. São 266 leitos de observação, um aumento de 177% nessa porta de entrada. Né? O hospital de campanha, né, o hospital de campanha do PV, né, já admitiu 202 pacientes, né? Nós estamos hoje já iniciando as atividades no 4º bloco, 17 novos leitos no 4º bloco, dentro daquele bloco que vai compor os 204 leitos inicialmente previstos, né? Temos dentro da unidade uma capacidade de ter 17 leitos de terapia intensiva, né? Então, esse hospital tem tido uma rotatividade. Admitimos 202, como eu disse, e já demos alta a 122 pacientes. E a cada dia, o perfil desse hospital ele está recebendo pacientes de maior complexidade. O IJF, vocês têm acompanhado, né? O IJF2, que é a expansão, mudou o perfil assistencial dessa nova ala. O IJF1, é importante dizer que ele continua atendendo aquele perfil de trauma, de queimados, e que o IJF não é porta aberta, não tem emergência para paciente suspeito de Covid, mas está recebendo pacientes para leitos de UTI, né, encaminhados pela regulação. Né? Então, hoje nós estamos abrindo mais 10 leitos no IJF, né, totalizando 60 leitos, né, de terapia intensiva no IJF. E na segunda está previsto também abrir uma enfermaria no IJF de 47 leitos. Né? Uma enfermaria que, tão logo a gente tenha disponibilidade de respirador, ela também será transformada em leitos de terapia intensiva. O Hospital da Mulher, a UTI que a gente tem no Hospital da Mulher, a gente também está transformando em UTI Covid. São 8 leitos, né, de terapia intensiva no Hospital da Mulher, tá? E 19 leitos de enfermaria, totalizando 27 leitos. O Frotinha do Antônio Bezerra é um hospital que tem recebido uma demanda espontânea na sua porta aberta muito grande daquela área, né? Então, a gente está colocando no Frotinha do Antônio Bezerra 18 leitos de terapia intensiva e 24 leitos, tá, de enfermaria para atender esses pacientes, de tal forma que a gente já expandiu no município, né, 103 leitos de terapia intensiva, 170 leitos de observação e 247 leitos de enfermaria. Né? Então, é uma demanda, é uma ampliação, o Cabeto vai falar também, né, das ações que tem feito a nível de Estado, né, a gente tem ampliado, como a gente nunca nem imaginou que fosse capaz de ampliar, mas a velocidade como a doença progride, né, esses leitos não têm sido, essa expansão não tem sido suficiente para atender a demanda. Ampliamos transporte através do SAMU, aumentamos o número de ambulância para aumentar esse transporte, mas nós tivemos, durante a última semana, determinados momentos com falta de pontos de oxigênio na cidade, né, e o SAMU tendo dificuldade para onde encaminhar um paciente. Né? Então, a realidade é muito crítica. Né, realmente, o assistencial associado ao quadro epidemiológico, né, ele realmente necessita de medidas extremamente enérgicas, muito mais do que se possa imaginar. Né? Então, resumindo, é isso. Eu vou passar a palavra aqui para o Cabeto. Doutor Cabeto, fica à vontade aí, pedir sobre o microfone. Muito quase boa tarde, muito bom dia. Bom, eu vou tentar aqui colocar de maneira bem objetiva, eu acho que aquele set de técnicas aí para vocês executarem, eu acho que a função agora é passar para a sociedade. Eu acho que o doutor Antônio colocou, o professor Soares e a doutora Anistela, o que está sendo colocado aqui é uma realidade que nós estamos vivendo. Né? Eu acho que ressaltar o que é de mais importante, o Estado e o município saíram recentemente com uma proposta de distanciamento social rígido, né? Entenda-se lockdown na cidade de Fortaleza, essa que é a visão. Algumas pessoas têm perguntado a mim assim, como é que isso funciona
eu acho que funciona, tudo que foi dito aqui, que existem dados técnicos, epidemiológicos e assistenciais muito claros para que se propõe esse tipo de coisa. Ninguém gosta de fazer lockdown, mas nem gosta de fazer restrição à vida das pessoas. Mas entende que, como estratégia, está bem fundamentado. O próprio ministro da Saúde, ontem, depois de uma conversa conosco, com o Tomás, assumiu que, em algumas regiões, e talvez em várias regiões do Brasil, vai ser necessário, em algum momento, esse tipo de restrição para que o sistema de saúde tolere. O que está em jogo aqui ninguém tem dúvida que o Estado e o município de Fortaleza e os municípios cearenses têm feito um enorme esforço, que é bom que se diga à população que não nasceu de ontem. Nasceu de muito tempo, porque nasceu de um planejamento que propiciou que o Estado e o município ampliassem esses leitos de UTI em tempo recorde. Mas não vamos aos números, vamos à filosofia e o que está realmente efetivo para a população. O que está se assistindo agora? Está se assistindo um aumento exponencial do número de casos, isso não só no Ceará, no Brasil, é bom ser ressalte. Eu coloquei na reunião do ministro uma coisa muito importante, que é a subnotificação dos casos que está acontecendo na maioria dos municípios brasileiros, na maioria das capitais. Para que a população entenda, o som está muito ruim, a cabeça está cheia de... Só um instantinho que eu estou ajustando aqui o som. Então, assim, está tendo uma compreensão inadequada do processo do Brasil. Então, vamos começar explicando à sociedade em que momento nós estamos. Que eu acho que a transparência dos dados, a veracidade dos dados e a forma como isso é colocado é o passo fundamental para compreender, para que a sociedade possa compreender e entender o que está acontecendo. Porque, senão, as pessoas vão ter enorme dificuldade de compreender por que estão submetidas a esse sacrifício, por que está tão difícil. Então, nós temos hoje, evidentemente, uma saturação, né, dos sistemas de saúde do mundo. E o Estado do Ceará tem feito um esforço, junto com o município, a doutora Anistela colocou os números, eu não vou repetir esses números, para que a gente passe essa crise com o menor sofrimento possível. É muito importante. E aí foram colocadas aqui duas coisas. Primeiro, se nós atentarmos para o número de pessoas internadas e com óbito por síndromes gripais graves, o Ceará não tem números diferentes dos outros estados. Eu coloquei isso, inclusive o Ministério está avaliando isso, alguns jornais hoje já pautaram. O segundo ponto importante é que o Ceará está entre os estados que mais testam e vai aumentar o número de testes. Por dois motivos. Primeiro, porque a gente acredita que a informação para a população não é uma forma de estabelecer pânico, é uma forma de fazer conscientização. Quer dizer, nós queremos atingir o máximo que a gente puder, 70% ou mais, porque a gente sabe, como o professor Soares mostrou aqui, da importância desse movimento social e da união da sociedade em torno disso, sobre esse momento de muita aflição. Um outro fenômeno importante é que a sociedade entenda que o que é fundamental é tratar das pessoas. As pessoas são fundamental. E nós temos absoluta convicção de que isso vai passar, de que nós podemos ultrapassar isso e a gente pode colaborar para ser feito da melhor forma possível. Quer dizer, todas essas iniciativas de transporte sanitário, de ampliação de UPA, de UTIs no interior, várias dessas iniciativas, elas acabam sendo também oportunidades. Eu tenho certeza que nós vamos ter um sistema de saúde melhor depois desse processo, mais humanizado, mais estruturado, mais descentralizado, como deve ser. Então, o Covid ele é agora um momento para a união,
para a percepção da colaboração das pessoas em qualquer aspecto. Todas as pessoas podem e devem colaborar, cada um à sua forma, para que a gente enfrente isso com o menor sofrimento possível. Outra coisa que eu coloquei, ontem numa videoconferência com mais de 200 empresários, através de uma teleconferência da Fundação Dom Cabral, é de que é preciso entender algumas agruras do sistema que podem melhorar. Quer dizer, a grande maioria das pessoas que estão falecendo tem IDH muito baixo. Então, é importante que se paute isso, porque é preciso sair dessa crise melhor do que entrou. Então, o Estado e o município fizeram mais de 500 leitos de UTI, vários deles, do interior, dos nossos hospitais, são leitos permanentes, e isso vai ser um ganho fundamental. Como também é permanente o reconhecimento do trabalho dos profissionais de saúde, que é o ponto fundamental, porque são pessoas que precisam de treinamento, precisam de assistência, precisam ter seu trabalho reconhecido. Então, esse é um grande ponto a ser discutido. E a questão da economia da saúde. Então, vamos discutir Covid, as ações, as nossas unidades. A gente, se não saturou de todo, foi com um esforço brutal que tem sido feito, e tem que dar crédito aos profissionais de saúde. Quer dizer, o Estado ajudou, deu estrutura, está comprando respirador. Na semana que vem nós vamos ter 200 novos respiradores, vamos ter mais de 100 toneladas de EPI para a gente suprir todos os municípios, para a gente proteger, para a gente ampliar os nossos acessos. Vamos ampliar a testagem para que, quando for flexibilizar, ser feito de maneira responsável, poupando vidas. Isso é feito da maneira mais responsável, usando o componente técnico, mas é fundamental que a sociedade agora se una. Não cabe aqui divisão da área econômica, da área empresarial, da área política. Eu me solidarizo, eu tenho visto diariamente, eu tenho andado nos hospitais, eu tenho visto o trabalho das pessoas. Quero aqui parabenizar porque é preciso ver na carne o que essas pessoas estão fazendo, o que elas estão trabalhando, quantas estão adoecendo, né, e não estão desistindo. E esse processo é longo, esse processo é árduo, né? Ele cansa quem está isolado, cansa quem não está perto da sua família, cansa quem não está vendo sua mãe, cansa quem não está vendo seu neto. Mas eu quero deixar aqui uma mensagem de otimismo que nós, toda essa estrutura, todo esse desenho, é importante que comece a se pautar isso. Ele vai traduzir uma melhora do sistema, um sistema mais justo, né? Um sistema mais acessível, um sistema com mais empatia, porque isso tem que deixar um legado positivo. Todo esse sofrimento não pode ser à toa. Então, eu estou aqui para responder quaisquer dados técnicos. Vocês viram aí a exposição dos motivos e de como nós estamos raciocinando, se relacionando com a universidade, se relacionando com as instituições que podem dar transparência e veracidade aos dados. Isso não quer dizer que nós não erremos, que a gente não tem que voltar atrás em alguns momentos, porque essas prospecções, elas são diárias. As realidades epidemiológicas, uma epidemia desse vulto, podem mudar e mudaram no mundo inteiro. Então, nós estamos aqui à disposição, quero parabenizar todos que estão aqui, me põe à disposição para responder quaisquer indagações técnicas e de decisões administrativas. Obrigado, doutor Cabeto. Eu vou passar, então, as perguntas dos colegas jornalistas, pela ordem que foram postadas aqui no chat. Nós já temos aqui várias questões levantadas, e a primeira, e aí entre os nossos expositores, aquele que se sentir mais à vontade, doutor Antônio, professor Soares, doutor Cabeto, doutora Anistela, sinta-se, algumas são dirigidas, outras não. Aqui tem a do Paulo Sérgio Cordeiro, da TV Fortaleza. Ele pergunta se é possível aferir o número de pacientes do interior e região metropolitana atendidos aqui em Fortaleza. Se sim, e de acordo com os números, se isso aumenta a pressão sobre a rede de saúde de Fortaleza,
né? Como é que é a notificação em quantitativos dos casos de infecção sem e com óbito, e como esta estatística influi nas decisões das duas secretarias, a municipal e a estadual de saúde. Quem gostaria de responder? Ok, nós vamos responder aqui conjuntamente, tá? Antes mesmo dessa pandemia, o secretário Cabeto já vinha fazendo um movimento muito grande de centralização, de fortalecimento da rede de saúde do interior do estado, né? Então, assim, a gente já encontrou no início dessa pandemia hospitais no interior do estado mais bem estruturados, né? E a própria redução do fluxo de pessoas, né? Com a questão do isolamento domiciliar, ela diminuiu realmente essa sobrecarga aqui no sistema de Fortaleza, né? Então, a gente não tem observado uma sobrecarga advinda do interior, a gente não tem esses dados aqui nesse momento preciso, mas o Tanta pode aqui também nos ajudar nessa resposta. Bom, é uma questão interessante essa, eu acho que o Cabeto depois pode comentar. Como nesse momento a gente tem uma circulação viral muito intensa na cidade de Fortaleza e você tem uma pressão de demanda também muito importante, e o interior parece estar em outro... O Soares falou, inclusive, de diferenciais espaciais de momento, né, temporais do momento da epidemia, que algumas áreas parecem estar, né, um pouco mais saturadas e outras áreas parecem estar menos. O movimento da epidemia. Nos parece que Fortaleza e algumas áreas da região metropolitana estão num momento de muito maior transmissão nesse momento, o que também induz um pouco a diminuição desse fluxo do interior para cá. Eu não acredito muito que, nesse momento, os pacientes do interior estejam exercendo uma pressão assistencial adicional importante sobre no que se refere à Covid para a rede de Fortaleza, que está saturada, em sua grande maioria, pela população residente mesmo de Fortaleza e talvez região metropolitana. Alguém mais quer complementar, doutor Cabeto? Eu acho que tanto aí a doutora Anistela colocar muito bem. Eu acho que o que a gente está vendo aqui é uma mudança de padrão. A parte já acontecia antes. A gente tem unidades de UTI hoje em Maracanaú, em Caucaia, em Itapipoca, em Crateús, e essa semana nós vamos ter Icó, já temos Iguatu, estamos falando em São Gonçalo do Amarante, já tem Tianguá. Isso reduz, né, evidentemente, mas eu acho que o principal fenômeno é que essa epidemia também não chegou ainda na maioria dos municípios do interior. Então, isso tem sido basicamente da própria capital, tanto nos hospitais do Estado como nos hospitais da Prefeitura. Isso é, inclusive, uma das justificativas para que se faça o isolamento da cidade de Fortaleza, que a gente não tenha esses dois fenômenos, né, de expansão dessa contaminação nas populações do interior e na capital. Agora, nas regiões metropolitanas, o que a gente está assistindo é um crescimento rápido. Então, se vocês chegarem hoje e virem Caucaia, está com os leitos de UTI todos ocupados, Maracanaú está sendo preciso expandir leitos, que os leitos que nós fizemos, a gente fez inicialmente 10, vamos fazer mais 5, Itapipoca, que tinha 10 leitos, está precisando subir para 20, eu estou falando aqui da macro-região de Fortaleza, então, nós estamos vendo já na região da macro-região, da região metropolitana, principalmente, uma expansão mais rápida do que os outros municípios do interior. Há, sim, bastante sobrecarga nesses municípios. Bom, nós temos a pergunta aqui do Alisson Oliveira, para o professor José Soares. Muitas pessoas saíram da capital, que tem a grande maioria dos casos, para o interior, numa tentativa de diminuir o risco de contaminação. Isso pode provocar uma elevação do grau de risco de colapso no interior? É o que o senhor falava, Cabeto, agora. Professor Soares. Opa, bom, a minha resposta é probabilística mesmo. Qualquer mobilidade tem risco. Não há uma possibilidade negativa dessa probabilidade. Então, qualquer mobilidade tem risco. Eu só posso dizer isso. Claro que se as medidas de higiene preventivas de contaminação forem tomadas de maneira eficaz,
o risco é menor, mas o risco sempre existe. Então, essas pessoas que eventualmente migraram para o interior do estado em procura de um isolamento maior e mais eficiente, provavelmente, se não estavam infectadas, conseguiram até o momento, mas elas correm o risco de infectar outras pessoas, ou seja, as outras pessoas correm o risco de serem infectadas por elas. Então, essa é a resposta, muito simples. Deixa eu complementar uma coisa importante. Essa pergunta ela foi muito boa e serve de esclarecimento para a população, porque se tem muita dúvida da questão do deslocamento entre os municípios. Sempre nos perguntam isso é um dado muito importante que o professor Soares está falando. Só para vocês terem ideia, os primeiros casos da região sul do Ceará são pessoas que moravam em São Paulo e, com a pandemia, se deslocaram para o Ceará para ficar com as suas famílias. Então, a gente não tinha caso de transmissão, e sim, eram pessoas que vinham de transporte por ônibus ou outras formas de transporte e voltavam. Então, nós tínhamos comunidades, distritos extremamente distantes das cidades, de pessoas que não saíam de casa há anos com coronavírus positivo, ou com falecimento já. Isso aí faz se entender da possibilidade que você pode, ao fazer um deslocamento desse, levar a um surto epidêmico ou um surto de contaminação naquela região. A mesma coisa quando você observa as cidades onde as rodovias de grande acesso elas passam por dentro. Então, existe sim, nitidamente, uma descontaminação. Por isso que o isolamento ele tem, então, como o professor falou, então, na prática, nós vimos tanto de extra de contaminação vindo de fora do estado, como da cidade de Fortaleza, que é onde foi o epicentro inicial, né, daqui da região do Meireles, espalhando o restante dos bairros, né, e depois as regiões circunvizinhas e, em seguida, as outras regiões. Obrigado, Dr. Cabeto. O Nicolas Paulino, do Sistema Verdes Mares, pergunta: pelo histograma, chegamos a um novo ponto de inflexão. Com todas essas novas medidas restritivas adotadas em Fortaleza, há uma estimativa de tempo em que a curva possa se estabilizar, se forem seguidas corretamente? Acho que você poderia responder, já que você falou do histograma. Bom, eu vou responder uma parte, e aí vou passar até para o Soares, porque ontem me foi perguntado em que momento nós poderíamos, de alguma forma, tentar modelar, talvez, um novo padrão de dispersão, de propagação, a partir das novas medidas que entrarão em vigor amanhã. Bom, a nossa expectativa, o primeiro decreto, como vocês viram no gráfico do Soares, ele respondeu à mudança de padrão de propagação, foi quase imediata. Foram 2, 3 dias. Então, a nossa expectativa saindo agora, digamos que nós estejamos próximos de 50%. Uma das questões que eu queria até sublinhar para os colegas jornalistas é que no relatório que vocês vão receber, tem, inclusive, uma proxy da magnitude da redução do tráfego motorizado em bairros de Fortaleza. Vocês vão, inclusive, observar que uma das razões também das novas medidas é o relaxamento que aparentemente ocorreu no isolamento medido indiretamente pelo tráfego. Que, por exemplo, o tráfego, a redução do tráfego foi muito menor nas regionais 5, 6 e 1, que são as mais afetadas hoje, do que no resto de Fortaleza. Então, esse, por exemplo, é um dos detalhes que a gente vai estar aí. Então, a nossa expectativa é que esse padrão de dispersão, de propagação, de produção de casos, ele já responda em tempo similar se a gente conseguir realmente amplificar esse isolamento, sair dos 50% aproximadamente para perto de 70%, 75%. A nossa expectativa é que rapidamente a curva responda. Mas eu queria colocar o Soares também nesse jogo aí. É uma questão difícil, né? No sentido de que o que as pessoas que trabalham nessa área chamam de tempo de turnover, né? O tempo de modificação no qual as populações têm que se adaptar para uma condição nova, para uma condição operacional nova. No caso, a condição operacional nova é o lockdown.
Eu diria que da ordem de 1 semana a 15 dias. Eu estou sendo um pouco conservador nesse aspecto, né? Eu acho que de 1 semana a 15 dias. Obviamente que essa medida recentemente tomada, ela tem características mais, vamos dizer assim, veementes, né? Então a gente está esperando que existam que as medidas sejam mais, elas são de fato mais restritivas e vão ser controladas pelas autoridades. Então eu diria que da ordem de 1 semana a 15 dias. Aproximadamente essa é a minha expectativa. É o que a gente viu no período de adaptação da fase de pré-isolamento para a primeira fase de isolamento. Foi aproximadamente isso aí. Professor Soares, tem a pergunta do Daniel Noronha. Ele pergunta se o aplicativo já está em fase de produção e se existe possibilidade de ser implementado no curto prazo. Rapaz, muito obrigado, hein? Como é o nome dele? É o Daniel Noronha. Muito obrigado, Daniel. Você agora me deu chance de mostrar o filme novamente, né? Eu vou aqui ver se funciona, viu, Maci? Tá bom. Espero que funcione. Vamos lá. Então, Daniel, enquanto eu vou mostrando... Bom, olha, agora vocês estão vendo aí a propagação que eu falei para vocês, dos primeiros contatos, a camada de primeiros contatos com infectados, de pessoas que não estavam infectadas. Então, é mais ou menos esse tipo de evolução dinâmica. Esse aplicativo está sendo construído pelo governo do Estado e vai ser também medida de comunicação ampla, eu espero, do governador, do secretário e das autoridades municipais e estaduais. O lançamento dele, até onde eu sei, é no final dessa semana, que já estamos chegando, acho que até amanhã ou segunda-feira, ou começo da semana que vem, ele deve estar lançado. O problema é que, para que possa utilizar, ser utilizável e mostrar o que nós chamamos de zonas vermelhas, que são essas zonas de contato, e a evolução da epidemia para o interior do estado, de alguma maneira, a gente possa controlar e monitorar isso, a gente precisa que muitos dados sejam carregados e capturados. Então, esse aplicativo ele não vai ser somente restrito a esse monitoramento, ele vai ter outras características, vocês vão saber em bom tempo, mas o importante é que as pessoas adiram à utilização dele e nos forneçam espontaneamente esses dados para que a gente possa ajudar no controle da epidemia. Mas eu acho que em 1 semana, no máximo, a gente já teria carregamento de dados suficiente para poder rodar o algoritmo nos computadores do governo. Essa é a nossa estimativa. Obrigado, professor Soares. Tem uma questão aqui para o doutor Cabeto, do Átila Varela, do Portal Focus, doutor Cabeto. Ele pergunta: quando o Ceará vai iniciar o sistema de testagem via drive-thru, né, dos estacionamentos? Alguma previsão ainda para este mês? E quantos testes serão realizados em primeiro momento? Bom, nós estamos em fase final de planejamento. Ontem nós fizemos a última reunião técnica para a decisão da implantação. Nós vamos fazer 100 mil testes. Isso deve ser feito no município de Fortaleza, 100 mil testes. Nós estamos estudando a quantidade de testes que nós vamos fazer para o interior, mas inicialmente em Fortaleza. Esses 100 mil acrescidos, o que a gente já faz, vão ser feitos divididos em 2 meses. Então, são 50 mil testes no primeiro mês, 50 no segundo mês. Mas é possível, dependendo da necessidade, que a gente aumente, dependendo do que a gente sinta de expansão, a gente possa aumentar o número de testes. Nós estamos terminando, e vamos nos reunir com a Prefeitura de Fortaleza para a gente definir os locais do drive-thru. A tecnologia já está definida, nós estamos fazendo uma consulta pública hoje para que a gente possa contratar as empresas, isso em 48 horas, e a ideia de implantação é que a gente consiga, aí, até o final do mês, ter todos esses drive-thrus em funcionamento, porque todas essas metodologias, inclusive o que o professor Soares falou, elas precisam de muita informação. Então, é necessário ter muita testagem para que esses sistemas funcionem muito bem. Então, o Estado do Ceará vai iniciar com 50 mil testes na capital
por cada mês. Isso deve iniciar, nós estamos falando aí em 14 dias, mais a possibilidade maior que isso seja antecipado para 7 dias. Obrigado, doutor Gabeto. Tem uma pergunta da Luana Severo, que é do portal da Câmara Municipal de Fortaleza. Ela faz referência que hospitais particulares já anunciaram que estão com capacidade quase ou totalmente esgotada para receber novos pacientes. Os equipamentos públicos também têm essa dificuldade. Como é que a rede de assistência à saúde do Ceará, unindo aí pública e privada, deve então se reestruturar para não deixar de ter atendimento nos próximos dias, considerando que foi exposto aí pelo professor Soares, com velocidade da transmissão, a insuficiência de testes e a gravidade dos casos nas regiões de menor IDH. Há alguma outra estratégia pensada para otimizar a capacidade de atendimento hospitalar? Sem dúvida. Eu vou reforçar aqui um pouco que a Mistela e o professor Soares, o professor Tanta colocaram, que eu acho que vai facilitar muito a compreensão, de uma maneira bem didática. Nós temos hoje um aumento da ocupação dos hospitais privados, vários deles fizeram declaração, inclusive formal, que estão fechando em intervalos de horas algumas emergências, assim leitos extras de emergência na rede privada também, e isso tem duas estratégias fundamentais. Primeiro, a readequação do perfil dos leitos de todas as unidades, como a gente está fazendo na rede pública. Os hospitais privados também estão fazendo, a Unimed fez hospital de campanha, e isso precisa ser expandido. Segundo ponto, ter uma dinâmica de atenção da via ambulatorial. Então, o Estado e o município de Fortaleza e os outros 183 municípios acordaram um protocolo de tratamento precoce, a doutora Anistela colocou aqui, está no site da Secretaria de Saúde, que é um termo onde o Estado e o COI, o Comitê de Emergência, estabelece uma proposta de tratamento precoce para que a gente possa reduzir o número de casos graves. Aqui é bom que seja explicado, assim, nós não temos ainda no mundo nenhuma terapêutica reconhecidamente, cientificamente comprovada como eficaz. Mas nós, como autoridade sanitária, achamos que não podemos nos eximir da possibilidade de propor uma estratégia. Então, está lá, é fundamental que quem está tratando doentes ambulatoriais conheça a proposta, e a proposta se fundamenta no uso de corticosteroides ali pelo 5º, 6º dia, até o 7º dia, quando aumenta a fase inflamatória, de uso de antibióticos e, eventualmente, de anticoagulantes preventivos para diminuir o fenômeno trombótico. Por quê? Porque essa doença, embora a gente tenha muito a aprender com ela, ela tem 3 fases muito claras. E a segunda fase é a fase inflamatória, onde nós temos aumento da inflamação pulmonar, que não necessariamente está relacionada à presença do vírus em si, e sim de respostas inflamatórias, que aumentam a infecção por bactérias, aumenta o risco de tromboembolia. Então, o Estado, diferentemente de outras regiões do Brasil, resolveu estabelecer um protocolo que é acessível e que os profissionais de saúde devem procurar seguir, e lá tem a necessidade de um termo de acordo de quem vai usar o tratamento e do médico que está prescrevendo. Nós não podemos impor isso como protocolo rígido, porque não tem recomendações na literatura ainda, embora tenha vários estudos em curso, mas nós, do Estado, entendemos que das observações que nós temos nas nossas unidades hospitalares, por exemplo, do Hospital Leonardo da Vinci, nós estamos fazendo aí o registro, estamos analisando esses dados, de que a proposta que está feita, ela pode sim reduzir o número de casos graves. Evidentemente, nós vamos ser responsáveis e analisar adequadamente se isso está sendo adequado para que a gente possa mudar a estratégia. Às vezes as pessoas não compreendem por que as coisas mudaram tanto de dezembro para cá. Porque o aprendizado científico e o aprendizado epidemiológico tem acontecido num curso muito rápido. Então, eu acho que agora é a hora, primeiro, de unir esforços.
Os hospitais públicos estão se reestruturando, mudando seu perfil assistencial. Nós estamos vendo aqui hospitais como o HGF, com mais de 100 leitos de UTI, só para coronavírus. Hospitais como o IJF, que estavam vocacionados para o trauma, tudo isso para dar atenção. E aí nós temos agora ter um ótimo isolamento, porque senão não vai dar para suportar. A sociedade precisa entender isso, porque isso é uma realidade do mundo, não foi só do Brasil. Vocês assistiram isso em Nova York, vocês assistiram isso na Lombardia, região muito rica da Itália, vocês assistiram isso na Espanha, vocês assistiram isso na China. Então, hospitais de campanha, nós estamos executando agora a proposta de hospitais de campanha nos hospitais regionais, nas 3 regiões, na região do Jaguaribe e nos hospitais polos, fortalecendo a rede da região metropolitana e estabelecer um diálogo com os hospitais privados para ver como nós podemos colaborar para dar atenção à sociedade inteira. Então, 3 estratégias: diagnóstico mais precoce, tratamento mais precoce, acompanhamento ambulatorial rígido, mudança das estruturas hospitalares e restrição, isolamento mais rígido. São 3 coisas para a gente poder aguentar. Obrigado, doutor Cabeto. Queria saber, doutor Antônio Lima Neto, professor Soares, doutora Ana Estela Fernandes, tem alguma coisa mais a complementar? Nós não temos mais perguntas dos amigos jornalistas. Deixa eu ver aqui, peraí, entrou uma última mensagem agora aqui. Temos uma última pergunta que entrou agora. Júlia Duarte, do jornal O Povo. Foi comentado que a doença está avançando de forma rápida e até o final de maio é previsto o pico da doença. É previsto algum aumento com o Dia das Mães, onde muitas pessoas também tendem a fazer deslocamentos, e aí a concentração de infectados, como está o estoque de respiradores, também ela pergunta. Pode. Com relação ao Dia das Mães, eu acredito que esse Dia das Mães, né, pela consciência e pela preservação que todos nós devemos ter dos nossos pais, dos nossos idosos, né, ele será um dia esperamos que ele seja virtual, né, como está acontecendo essa coletiva aqui hoje. Não poderá ser diferente para quem ama seu pai, sua mãe, seu avô e sua avó, né? E com relação ao estoque de respiradores, queríamos nós muito que existisse estoque de respiradores, né? O Cabeto pode até reforçar, existe uma luta diária de aquisições de respiradores, que é o que nos impede a expansão de leitos de UTI. Isso a doutora Estela colocou muito bem. A questão, eu tenho certeza que o cearense vai fazer uma rede de solidariedade no Dia das Mães, vai colaborar muito com isso. Eu acho que as pessoas estão conscientes. Quanto a estoque de respirador, isso tem sido uma luta. O município de Fortaleza, o Estado do Ceará, a gente tem trabalhado em conjunto, ora com o Consórcio Nordeste, ora procurando fornecedores, ora com a Câmara de Comércio da Alemanha, como a gente fez na semana passada. Qual é o problema? Respirador tem sim, mas para daqui a 2 meses. Tem sim, mesmo assim com custo muito alto. Não é pelo custo, porque o que é importante são vidas. Mas o que a gente tem aí de prospecção? Nós temos aí 200 respiradores até o fim da semana que vem. E mais 300 até o começo de junho. Então, pode não ser suficiente? Pode. Depende do comportamento e, evidentemente, depende de fatores que não são controláveis, porque é preciso que as pessoas entendam. E eu acho que parte desses medos, desses pânicos, desse ambiente, às vezes, beligerante, é da sensação da incerteza. Lidar com a incerteza é muito sofrido. Mas eu acho que cada um aqui faz um movimento solidário. O que a gente vai fazer? O Estado está fazendo aquisição, junto com o município de Fortaleza. Nós vamos colocar isso o mais rápido possível. Já está no aeroporto de Pequim 100 respiradores. Nós estamos esperando
a liberação aduaneira no aeroporto de Pequim, né, para que a gente possa fazer o transporte mais rápido. No dia de hoje, nós temos uma saturação dos leitos. A gente está todo dia, nós temos aí a parceria com o Senai, com a FIEC, conserta todo dia 30, estamos usando os aparelhos de anestesia para suprir a rede, né, que anteriormente eram feitos para cirurgias e com o adiamento das eletivas, isso tem acontecido. Mas é importante a sociedade tomar consciência de que isso está sempre no limite, né, e que os meios para obter não são fáceis. Existe uma corrida internacional para a aquisição desses respiradores. Obrigado, doutor Cabeto. Obrigado. Moacir? Pois não, professor. Desculpe aí só fazer um adendo aí à resposta do doutor Cabeto. É sobre, ela fez também referência ao pico da epidemia. Se é possível fazer alguma previsão com relação ao pico. Bom, de fato, nas condições atuais, não mais, né? Porque já existe um outro decreto, outra intensidade de medidas restritivas. De fato, o que nós sempre tentamos fazer é achatar o pico dentro de um determinado contexto de condições de distanciamento e isolamento social. Então, cada vez que isso fica mais restritivo, mais achatado e mais próximo esse pico se torna. Mas fazer uma previsão, eu acho que é muito ousado na atual situação. É melhor esperar um pouco, até que a curva se adapte e a gente possa vislumbrar alguma coisa nesse sentido, entendeu? Obrigado, professor Soares. Tudo mudou agora. Tudo mudou. Mais uma vez, queria agradecer, então, a participação aqui da imprensa, que tem tido um trabalho fundamental nesse processo de levar a informação com credibilidade, informações checadas. A gente pode dizer sem medo que temos duas pandemias, né? A de fake news também tem causado prejuízos muito graves a todos, e queríamos agradecer aqui a participação dos colegas, e em seguida vamos disponibilizar as apresentações aí. Agradecer ao doutor Cabeto, doutora Ana Estela, doutor Antônio Lima e professor Soares. Moacir, um abraço a todos e boa tarde. Doutora Ana. Então, só uma última fala, tá? É só reforçando o que o Cabeto falou muito bem, e que a gente não poderia deixar de reforçar, é um agradecimento aos profissionais de saúde que estão na linha de frente, se expondo, adoecendo, numa quantidade muito maior e num percentual muito maior do que a população em geral por essa exposição. Então, um reconhecimento e um agradecimento aos profissionais de saúde e também ao doutor Cabeto pela parceria do Estado no momento. O município de Fortaleza é o mais atingido, assim, está sendo um grande número de casos. Essa parceria com o Estado, assim, ela tem sido, assim, uma sustentação para as ações que a gente tem feito. Obrigada. Obrigado a todos. Vou colocar aqui, Moacir, a mesma coisa, dizer isso e ressaltar tudo que a doutora Ana Estela está fazendo e o que nós estamos nos unindo para que a gente possa entregar aos cidadãos cearenses uma coisa melhor. Nós vamos melhorar. Eu tenho certeza que a gente sai melhor do que a gente entrou. Mas eu quero ressaltar aqui o papel da imprensa. Você colocou aí uma coisa, quer dizer, a credibilidade que a imprensa está dando à informação, porque isso, nesse momento, nós precisamos da verdade. Eu acho que tem uma terceira grande transformação, que é a questão do restabelecimento da verdade, do dado científico, da qualidade da informação, para que a sociedade realmente possa se informar de forma adequada, para que ela possa participar. Então, vem meu agradecimento à imprensa, que é o retrato da democracia, que é o retrato da participação mais legítima, e nós, como cidadãos, como profissional médico, como transitoriamente secretário, tem sido muito bom para nós, a Ministério, os municípios, ter a parceria de vocês na divulgação disso. Porque eu acho que a gente precisa de uma grande campanha para dar veracidade aos fatos, para ajudar as pessoas a tomarem decisões.
e isso vocês têm feito com muito primor. Nosso agradecimento também. Obrigado, doutor Gabeto. Obrigado a todos, então. Ficamos, mais uma vez, agradecidos e desejando a todos uma boa tarde, que a gente possa, como disse agora no final do doutor Gabeto, sairmos melhor de todo esse processo. Muito obrigado a todos. Encerramos aqui a nossa coletiva de imprensa. Um abraço.